Boas, meu povo amado, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Franco, espero que você esteja muito bem e tenha ido muito bem aí no nosso simulado. Colocamos algumas questões aí de constitucional, vamos corrigi-las a partir de agora, beleza? Pega caneta e papel, vamos anotar, vamos ver por que está certo, por que está errado. E você precisa praticar, precisa ser testado ou testada. Isso faz parte da preparação. Não adianta só assistir aula, não adianta só querer fazer exercício, tem que testar, tá? Então, o simulado, ele serve para isso, ele é a última fase da preparação, ok? Tu não começa fazendo simulado, você começa lendo a lei, lendo a Constituição, assistindo aula, anotando, resumindo, né, verificando jurisprudência, aí vai para as questões da banca e outras, né? Quanto mais exercício, melhor. E a parte final da preparação é exatamente o simulado. Então, tu está fazendo o caminho correto, parabéns por isso, e espero que o curso, né, ajude você a conquistar essa vaga, beleza? Vamos lá então, o simulado da Cidade Triunfo, né? Eu sou o professor Franco, como você já sabe, e vamos para a área comum. Essa matéria ela foi cobrada em vários cargos, né? E eu coloquei algumas questões, todas as questões da banca, e ela diz assim, ó, a respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal, assinala a alternativa correta. Então, é uma questão, pessoal, que trata de princípios fundamentais, tá? Cuidado que princípios fundamentais não tem nada a ver com princípios constitucionais, ok? Tu não pode confundir isso, porque os princípios fundamentais, eles correspondem aos 4 primeiros artigos. Ali nós não temos direitos, até tem que tomar cuidado que a banca volta e meia ela cobra, afirmando que ali tem direito e não tem. O direito fundamental, os direitos e garantias fundamentais, eles começam a partir do 5º, não do 4º, não do 3º, 2º, 1º. Os 4 primeiros tratam de princípios fundamentais, tá? Direitos a partir do 5º. Mas enfim, então esses princípios não pode confundir, por exemplo, com o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, lá do artigo 37 da Constituição Federal, tá? Nós, claro, se for cobrado no seu edital, nós falaremos e muito do LIMP, né? O famoso LIMP. Mas uma coisa é princípio constitucional, princípios aplicados na ação pública, previsto lá no artigo 37. Outra coisa são princípios fundamentais. Então, antes de eu entrar na questão, eu já vou fazer um esqueminha aqui no quadro para que você possa ter aí, nunca mais vai esquecer dessa estrutura que eu chamo de exoesqueleto, né? Que representa, então, os 4 primeiros artigos, tá? Então, anota aí, vamos lá. Princípios fundamentais. Pode anotar. Princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, repito, eles correspondem aos 4 primeiros artigos. Então, tu já vai fazer aquele velho esqueminha, ó. Pode puxar aí. Faz 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Pode ser melhor que os meus aqui, tá? Por favor. O professor não sabe desenhar. Aí, ó. Ficou bom. Vamos colocar aqui, ó. Artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 3º. E o nosso querido artigo 4º. Fechou? Esses são os 4 primeiros artigos. Esses são os princípios fundamentais. Não só o primeiro, não só o 4º. Os 4 são princípios fundamentais. Então, quando a questão aborda princípios fundamentais, a questão pode cobrar o artigo 1º, o 2º, o 3º ou o 4º, ou todos eles, numa questão só, né? Que foi o caso aqui. Cobrou poderes, cobrou fundamentos, cobrou objetivos, cobrou princípios internacionais. Então, a questão, ela cobrou simplesmente os 4 primeiros artigos. Isso é muito comum de acontecer, tá? Então, quando no edital aparece princípios fundamentais, agora tu já sabe que corresponde aos 4 primeiros artigos, tá? E cada um deles tem um nome. Vamos colocar aqui o nome do primeiro. Ele chama de fundamentos. Os fundamentos. Os 5 fundamentos da República. Os 3 poderes. Os 3 poderes.
os 4 objetivos. Tá vendo, ó? Os 4 objetivos. E os princípios, esse P aqui é de princípios, ó, princípios internacionais. Então, dentro dos princípios fundamentais, nós temos os princípios internacionais, ok? Então, aqui nós temos os princípios internacionais dentro dos princípios fundamentais. Cada um deles, repito, tem lá o seu respectivo nome e eu estou ligando eles aqui para que você tenha isto no seu caderno, na sua anotação aí, tá? Fechou? Não te esquece disso aqui. Agora vamos para vamos afinar, vamos entrar em cada um deles, né? O que cada um deles tem basicamente, ó. Nós temos os 5 pilares, como eu falei para você. Quais são os 5 pilares? Soberania. Se tu não quiser copiar, não tem problema. É só tu abrir a Constituição Federal. Tudo que eu colocar aqui, em resumo, né, vai estar lá na Constituição Federal. É só pegar e abrir os 4 primeiros artigos. Eu só estou estruturando eles aqui, tá? É óbvio que eu vou resumir, vou reduzir, tá? Então, soberania, nós temos a cidadania. Nós temos a dignidade da pessoa humana, tá? Dignidade humana, ó, DH, dignidade humana, tá? Nós temos valores sociais e do trabalho, valores sociais do trabalho, mais livre iniciativa, não pode esquecer disso aqui, pessoal, por quê? Porque na prova geralmente você coloca valores sociais, esquece da livre iniciativa. Toma cuidado, tá? Valores sociais do trabalho mais livre iniciativa. Eles estão no mesmo inciso 4º do artigo 1º. E nós temos o pluralismo político. Tá? Não é pluralismo partidário. Toma cuidado, o pluralismo partidário vai estar lá no artigo 17. O pluralismo político, que é maior, tá? que inclusive engloba o pluralismo partidário, ele é um pilar, ele é um fundamento da nossa república, tá? E aí nós temos o artigo 2º, ele vai trazer os 3, sim, os 3 poderes, não é 4, tá? Os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Por que será que eles são harmônicos e independentes entre si? Porque cada um deles tem uma função típica, pelo menos uma função típica, e outras funções atípicas. Então, esses poderes vão exercer a sua função típica, por isso que eles são independentes, porém eles vão exercer funções de outros poderes, por isso que eles são harmônicos. Então, independentes e harmônicos entre si, tá? Qual é a função típica do executivo? É administrar. Qual é a função típica do legislativo? Ele tem 2, legislar e fiscalizar. Qual é a função típica do judiciário? Julgar, né? Então, eles podem exercer as suas funções típicas e eles podem exercer também as funções atípicas. Por exemplo, qual é a função atípica do legislativo? É só você pegar as 2 outras, ó. Pega as 2 outras e coloca aqui. Então, você vai ter como função atípica do legislativo administrar e julgar. Tá vendo, ó? Julgar. Então, por isso que eles exercem, por isso que são ditos como harmônicos e independentes entre si, tá? É o que está na Constituição. Porque cada um tem uma função típica, pelo menos. O legislativo tem 2, legislar e fiscalizar. E cada um deles poderá exercer as funções de outros, né? Fechou? E nós temos aqui os objetivos. Aqui, pessoal, eu só vou colocar os verbos, tá? O que importa para você aqui é o conhecimento dos verbos, que é importantíssimo. Porque para você identificar, onde está ou se está ali presente um objetivo, geralmente eles colocam uma ação, né? Um objetivo a ser alcançado, uma ação. E aí, obviamente, vai começar com a classe, né, do verbo. Então, grave esses 4 verbos, ou 5, né? Porque o objetivo terceiro, ele tem 2 verbos.
Então, são 1, 2, 3, 4 objetivos, sendo que um tem 2 verbos, tá? O primeiro verbo diz assim, garantir, construir, erradicar e reduzir e promover. Tá? Garantir, construir, ou garantir, erradicar, reduzir e promover. Grava esses verbos aqui, vamos verificar na sequência os 4 fundamentos, os 4 objetivos da nossa república, tá? E aqui nós temos o que eu chamo de 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Então são 10 fundamentos, são 10 princípios internacionais, né? Os 10 mandamentos. Os que mais são cobrados dentro dos 10 são esses aqui, ó. Repúdio a 2 crimes: racismo e terrorismo. Tá? Esse é um que cai bastante. Dentro dos 10 princípios internacionais, o repúdio a 2 crimes cai bastante. Por quê? Porque eles vão colocar vários outros crimes ali. Eles vão colocar, por exemplo, genocídio, infanticídio, vários crimes horrendos, né? Mas lembre-se, só tem 2 que são repudiados internacionalmente: racismo e terrorismo, ok? Nós punimos, obviamente que nós combatemos os outros crimes, mas esses 2 a Constituição determina que será repudiado internacionalmente. Pois bem, e nós temos também a concessão de asilo. A concessão de asilo político. Asilo político. A prova vai dizer que a Constituição nega asilo político. A prova vai dizer que não se tem nada, né, nem para autorizar, nem para se negar sobre asilo político. Tudo isso é inverdade, é mentira. Por quê? Porque dentro dos princípios internacionais, nós temos sim a concessão do asilo político. Claro que a concessão ela é uma faculdade do Estado brasileiro. Nós não estamos obrigados a conceder asilo político para toda e qualquer pessoa. É um pedido, o governo brasileiro vai analisar e, se for o caso, vai conceder o asilo político. Mas é um dos princípios internacionais que rege, né, as relações internacionais do Brasil. E é muito importante, pessoal, lembrar que o artigo 4º, ele tem um parágrafo único, né? E esse parágrafo único, ele cai bastante, a banca gosta muito dele, né? Tu já percebeu. Então, o parágrafo único é quando você vai formar uma união dentro da América Latina. Então, é uma união dentro da América Latina, tá? América Latina, essa união de nações, né, dentro da América Latina, voltada a 4 assuntos. Tá pegando? Tá pegando. Voltada a 4 assuntos: cultura, política, econômica e social. Tá? São aqueles velhos tratados, né? Nós temos, por exemplo, ó, o Mercosul, que é um tratado que envolve, então, um dos assuntos, né, do parágrafo único. Ele trata de economia. O Mercosul trata de economia. Então, ele é um dos tratados dentro do parágrafo único. E diz que o Brasil vai tentar montar uma união dentro da América Latina para tratar desses assuntos: cultura, política, economia e social, tá? Enfim, o que nós temos aqui? 4 parágrafos, e vou repetir, ó. Todos eles são a mesma coisa. Eles representam a mesma coisa. Eles são os princípios internacionais. Cada um deles tem um nome, cada um deles tem uma missão, mas eles todos são princípios fundamentais. Então, se a prova, porventura, perguntar para você o que é a soberania
tem a ver com a concessão do asilo? O que soberania tem a ver com a concessão do asilo? A resposta está aqui, ó. Tanto a soberania quanto a concessão de asilo são princípios fundamentais. A soberania dentro dos fundamentos, a concessão de asilo dentro dos princípios internacionais. Então é bom você conhecer o todo, mas é óbvio que eles vão explorar e vão tentar confundir você, dizendo que, por exemplo, soberania é um princípio internacional, que a concessão de asilo é um fundamento. Está tudo errado, né? Tu tem que saber conhecer o todo, mas saber também cada um deles, tá? Para não confundir. Fechou? Então, agora sim nós vamos para a questão. Eu tenho certeza que você vai entender, né? Se caso não tenha acertado a questão, vamos então buscar corrigi-la, né? Letra A. Um dos objetivos fundamentais do Brasil, né? Da República Federativa do Brasil. Então, se é uma questão de objetivos, você já vai lá para o artigo 3º, né? Artigo 3º. É a soberania individual de cada ente federado. Veja, a soberania não tem nada a ver com o ente, porque ente federado não tem soberania. Município, DF, estados não têm soberania. Eles têm, no máximo, autonomia. Autonomia é muito diferente de soberania. Quem é que tem soberania? O Brasil. Tá? O Brasil é soberano. A República Federativa do Brasil é soberana. O Rio Grande do Sul não é soberano. O município de Santo Ângelo, meu querido município de Santo Ângelo, não é soberano. Então, estados e municípios e o DF têm autonomia política, ok? Pelo amor de Deus, não vai dizer que o Rio Grande do Sul é soberano, tá? Então, não existe. Agora, essa soberania, ela está duplamente errada, porque ente federado não tem soberania, e soberania não é objetivo, tá vendo? A soberania, pessoal, olha aqui, soberania é um fundamento. Tá? Soberania é um fundamento. Artigo 1º, não artigo 3º. Toda vez que você for responder questões de objetivos, artigo 3º, tá? Garantir, construir uma sociedade justa, livre e solidária, né? Erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade, promover o bem de todos. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é objetivo, ok? Sempre com verbo, ou com a locução, mas tem que ser verbo, mas tem que ter uma ação, tá? Tem que representar essa ação. Letra B. São poderes harmônicos e independentes entre si. Opa, falou em poderes, artigo 2º, né? Artigo 2º. São independentes e são harmônicos. Ok, fechou. O legislativo, o executivo e o judiciário. Parou. O MP não pertence a este último. Tá? O MP, ele é, assim como a defensoria, assim como os tribunais de contas, assim como outros órgãos, eles são órgãos independentes e não estão dentro de poder, entendeu? Então o Ministério Público, uma vez na nossa história, o Ministério Público já pertenceu ao Executivo. A partir da Constituição de 88, o MP ganhou a sua carta de alforria, né? Então o MP, pessoal, não pertence a nenhum dos poderes. O MP, ele é separado, ele é independente, ele não pertence a nenhum outro poder. E cuidado, o MP não é um quarto poder, tá? Tem que tomar cuidado. Primeira coisa, o MP, ele pertence a um dos poderes? Não. O MP é um quarto poder? Não. O MP é apenas um órgão independente, muito poderoso, que não é um poder. Não é um poder e não está dentro de quaisquer dos outros poderes, tá? Então, muito cuidado com o MP. Bom, letra C. Todo poder emana do povo, o que o exerce por meio de representantes eleitos, sendo vedados no sistema jurídico brasileiro o exercício e a participação direta. Não, peraí. Como assim vedado? Não, eu posso sim, ó, todo o poder emana do povo. O poder emana do povo, isso é fato, isso é o correto. E ele exerce através da eleição de representantes ou de forma direta. Tá vendo? De forma direta ou representantes, que eu chamo de democracia direta ou democracia indireta, que é na escolha de representantes. Então nós temos sim a possibilidade de democracia indireta. Artigo 1º, inclusive, né? Ó, pode colocar lá, artigo
Primeiro. Tu vê que é uma questão que explora todos os artigos, né? Letra D, um dos princípios que regem as relações internacionais, ó, princípios internacionais, você já vai lá para o artigo 4º, né? Aqui, ó, artigo 4º, princípios internacionais, tá vendo? Tu vai buscar lá os 10 mandamentos, eu só coloquei 2 aqui, os que mais são cobrados. Relações internacionais para o Brasil é a solução armada, não, a solução pacífica. Ó, pessoal, sempre solução pacífica dos conflitos, preservação da paz, né? Respeito à independência nacional, respeito à não intervenção, né? A autodeterminação dos povos. Então, tudo que for bélico, o Brasil vai pela solução armada, o Brasil vai pela guerra. Não, tá errado. O Brasil defende a paz, preserva a paz, prevê a paz, né? Defende a paz. Então, assim, tudo que for no sentido contrário, a questão tá errada, ok? E a letra E, que é a nossa resposta correta, vai cobrar exatamente o parágrafo único, né? O assunto econômico, político, social e cultural dos povos da América Latina, né, vai ser um dos objetos, então, dessa grande comunidade latino-americana, tá? De nações, que isso aqui está no parágrafo único do artigo 4º, né? Como eu já falei para você. Fechou? Então, a letra E. Muito, muito importante conhecer o todo e conhecer cada um dos artigos, ok? Que eles podem confundir, podem pedir sobre um, falando que é outro. É muito comum esse tipo de questão. Beleza? E não te esquece do parágrafo único. Por quê? Porque nós temos mais uma questão falando sobre isso. Uma questão mais fácil, né? Ó, parágrafo único do artigo 4º. E, obviamente, como você já viu aqui na nossa questão anterior, é uma questão um pouco mais fácil, né? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural. Então, não esquece das áreas, né? Econômica, política, social e cultural. Povos não da América completa, né? Somente da América Latina, ok? Visando a formação de uma comunidade latino-americana, né? Latino-americana de nações, ok? Só completar aqui e o resto não tem nada a ver com o parágrafo único do artigo 4º. Então, matou a primeira questão, matou a segunda e vice-versa. Então, só para lembrar você aí na hora da prova, tá? Próxima questão, eu já vou lá para o artigo 29, 30, 31, né? Vamos falar um pouquinho mais de municípios e diz assim, ó. O município reger-se-á por lei orgânica, tá? Então, assim, pessoal, o município e o Distrito Federal, eles são entes que não têm Constituição, tá? Como não caiu o poder constituinte para nós aqui, ó, eu vou fazer só um resuminho. Quando nós chamamos de poder constituinte originário, é o povo brasileiro construindo a sua Constituição. Isso aconteceu em 1988. Nasceu 5 de outubro de 88 a nossa Constituição Federal, atual Carta Magna, né? E depois, em 89, os demais estados membros, Rio Grande do Sul, até o Piauí, enfim, Maranhão, Acre, todo mundo fez a sua Constituição estadual, né? Se tu olhar lá, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, como todas as outras, de 89, tá? Então, assim, estados membros possuem poder constituinte derivado decorrente para que eles possam, então, fazer as suas constituições. Só que o DF, né, pela sua particularidade, e os municípios não são regidos por constituições, e sim por leis orgânicas, que basicamente é a mesma coisa, só mudou o nome, tá? Então, não te apavore se aparecer isso, ok? Mas lembre-se, município não tem Constituição. Município tem lei orgânica. E a própria Constituição Federal diz como que esta lei orgânica vai ser votada, vai ser aprovada lá no município, né? Obviamente que não há mais criação de município, né? Porque para criar município nós temos que ter uma autorização do Congresso e essa autorização não está vigente. Então os estados não podem criar ou modificar suas estruturas, mas os municípios que já existem,
desde há muito já criaram a sua lei orgânica, né? Então não há nenhuma novidade. O que há, claro, é a alteração da lei orgânica. Então o município que já criou a lei orgânica, ele vai alterando, assim como o Estado altera a Constituição estadual e o Congresso altera a Constituição federal. Então, como que a Constituição diz para fazer sobre a tal lei orgânica, que é a lei maior, que é a lei principal do município, né? É a lei principal do município. Ela é votada, pessoal, em 2 turnos. 2 turnos. Então a letra A já está fora, né? Está fora, ok? Bom, 2 turnos. Tudo que for 2 turnos, tu já vai marcando como possível questão de prova, né? Tudo que for de 3 turnos, já cai fora. Então, a lei orgânica do município é votada em 2 turnos. Com interstício mínimo de 10 dias. Opa! Interstício mínimo de 10 dias. Aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Exatamente isso. Então, a LO, a Lei Orgânica do Município, ela é a lei principal do município, né? Organiza a cidade, estrutura os dois poderes, porque o município não tem 3 poderes, o município só tem executivo e legislativo, o município não tem judiciário, tá? Organiza a cidade, né? A questão dos servidores e tudo mais. Estrutura também a parte tributária, orçamentária, enfim, tudo que envolver competências do município, ok? Lei principal do município, ela é votada em 2 turnos, por um quórum de 2/3 dos vereadores, né? E a Constituição diz que esta votação, essas 2 votações, precisam ocorrer num interstício, num prazo mínimo de 10 dias. Ok? Mínimo de 10 dias. Então, tudo que for fora disso, né? Tu vai marcar errado, ó. Aqui não é 30 dias. Opa, interstício de 10 dias, ok, mas não é o quórum, maioria absoluta, maioria simples. Aqui não é o quórum, né? E também não é os 30 dias. Então, a única questão que de fato atende à Constituição é a letra B, né? São 2 turnos, 10 dias e 2/3. Beleza? Dá uma olhadinha no artigo 29, 28, 20, 30, 31, né? São artigos importantes para você, tá? Bom, vamos lá. Última questão diz assim, ó. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes. Lembrando que a questão é errada, né? Tem que tomar cuidado, ó. As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos, beleza, até aqui. E os cargos em comissão, que não tem nada a ver com função de confiança, é uma outra coisa, a serem preenchidos por servidores também, né, uma cota por servidores e uma cota mínima, né, um percentual mínimo para livres, né, um percentual livre para qualquer outro que não seja servidor, tá? Destinam-se apenas a direção, chefia e acionamento. Perfeito. É isso que está lá no artigo 37. Essa questão, pessoal, é uma questão de artigo 37, tá? Que está lá no mesmo artigo do LIMP e tudo mais. Então, dá uma olhadinha lá nos incisos, nos parágrafos do artigo 37. Sim, essa questão está correta. Então, eu vou marcar? Não, porque eu quero a errada, né? Então, função de confiança não tem nada a ver com cargo em comissão. Uma coisa é outra coisa é outra coisa. Função de confiança só pode ser exercida por quem já é servidor.
Mas tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança só serve para uma coisa: direção, chefia ou assessoramento. Fechou? Então tá beleza, tá ok a letra A. Então não vou marcar. Letra B. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, sim, e aos estrangeiros, sim também, na forma da lei. É uma questão engraçada, que é uma questão que sempre vem, mas, pessoal, a Constituição não veda que estrangeiros venham fazer concurso aqui. Agora, desde que a lei autorize, desde que a lei cria um cargo que seja adaptável, então, aos estrangeiros, tá? Mas, claro que, em regra, 99% dos cargos são para brasileiro. Porém, a Constituição não veda, tá? Coloca assim, ó, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, fechou, tá? Tá ok aqui, tá ok aqui. O prazo de validade de um concurso público será de até 2 anos, prorrogáveis por igual período. Prorrogáveis por igual período. Então, achamos a nossa errada, né? Tá errado aqui. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. É corretíssimo, tu não pode acumular e não vai ser contado nenhuma para acréscimos posteriores, esses adicionais, esses acréscimos pecuniários. E é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. São 2 parágrafos, 2 incisos, perdão, do artigo 37. E assim como a letra A e a letra B também estão corretos, ficamos apenas com a letra C, tá? Fechou? Então, são as 4 questões da área comum, né? A parte dos princípios, artigo que envolve o conhecimento do município e também da parte do artigo da ação pública, né? Artigo 37. Espero que você tenha acertado. Se não tenha acertado, espero que você tenha assistido a correção e entendido por que está certo, por que está errado. Enfim, o que importa é que para a prova você não erre, tá? Esse é o sentido, esta é a finalidade do simulado. Fechou? Um abraço, fique com Deus, até a próxima!